Essa é a parábola do filho perdido e eu gostaria de ler para vocês. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntado tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Pois, depois de ter consumido todo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai, com pão, fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tanto anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar? Senhor, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse momento aqui, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. E obrigado por poder estar trazendo a Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Senhor, usa-me, Pai, e coloca as Tuas palavras na minha boca, Pai, para que eu possa tocar o coração dos Teus servos, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Veja bem, talvez você tenha se identificado com uma dessas histórias, assim, com essa história que está na Bíblia, ou talvez você se identificou com o filho mais novo, que foi o filho perdido, ou com o filho mais velho, que fica em casa. E se você se identificou com uma das duas, eu vou trazer uma mensagem hoje que Deus colocou uma convicção no meu coração, que essa mensagem vai fazer você se renovar. Você vai sair daqui hoje renovado com essa palavra. E essa é uma mensagem de encorajamento. Veja bem, meus irmãos. Esse filho pródigo, ou filho perdido, ele vivia na casa do pai. Ele sentava na mesa com o pai. Ele vivia na presença do pai. E a Bíblia fala que ele falou com o pai e disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. E depois de receber a sua parte da herança, ele juntou tudo que era seu e decidiu sair da presença do pai para viver as aventuras da vida. E depois de ter gasto tudo, ele começou a passar necessidades, até chegar ao ponto em que ele ficou tão mal
tão mal que ele decidiu comer a comida que os porcos comiam. Uma coisa Deus colocou no meu coração para lhe falar, para vocês, é que não importa o que você tem, não importa o que você conquistou, o que você tiver longe do Pai, uma hora vai se acabar. Vai se acabar mesmo, porque tudo que você tem longe do Pai se acaba. E foi nessa passagem que a gente pode tirar prova disso, no que aconteceu. Aí a Bíblia vai nos lembrar que quando ele teve esse pensamento, ele caiu em si. Isso acontece muito também com a gente. E ele se lembrou da casa do Pai. Sabe por que ele se lembrou da casa do Pai? Queria dizer para você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não importa. Ele não consegue viver. Irmãos, nós temos um vazio dentro de nós que só Jesus preenche. Só Ele é digno de preencher. Ninguém mais no mundo tem essa capacidade, só Ele. E quando o filho caiu em si, ele se arrependeu e quis voltar para a casa do pai para ver se o pai aceitaria como servo. Não é assim que funciona com nós? Não é assim que nós somos? Aí o filho vem voltando para a casa do pai com medo, envergonhado, arrependido, triste. E se você saiu da casa do pai, mas arrependido, deseja voltar, lembre-se dessa palavra que eu vou te falar hoje e não tenha medo, porque é assim que o pai vai te receber. Eu vou ler novamente o versículo 22 e 24. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai vai te receber com festa. Ele vai te colocar no posto de filho novamente. E não vai querer lembrar do teu pecado. Não vai querer lembrar do teu erro. Pois o próprio Jesus fala isso. Tanto no início do versículo do capítulo 15, no início, no versículo 7, Jesus fala: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você, porém, está no outro lado, no lado que você se identificou com o filho mais velho, com o filho que ficou em casa, eu também tenho duas coisas para te falar que Jesus, o Espírito Santo, colocou no meu coração. Mas primeiro eu queria ler a partir do versículo 25, novamente até o 30, e em seguida eu falo essas duas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi nenhum mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse foi o momento de raiva dele. E o pai dele percebeu isso. Quando ele começou a falar isso, a Bíblia nos relata que o pai deixou ele falar tudo, colocar tudo para fora. E não é assim que Jesus faz com a gente, irmãos. Quando nós estamos muito indignados, quando chegamos ao ponto em que nós desabafamos, Jesus deixa nós falar tudo. E depois ele vem com seu amor e nos acalma.
E eu queria falar para você a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Jesus tem a senha do seu coração. Ele vai bater a porta, porque ele é um cavalheiro. Mas para que fique claro, ele tem a senha do seu coração. E eu separei um exemplo que eu já escutei muitas vezes. E eu queria que você imaginasse comigo. Um irmão saiu da casa do pai. Ele tinha saído da casa do pai. E ele tinha ido trabalhar. E nesse momento, deu 5 horas da tarde, tinha terminado o trabalho. E ele estava voltando para casa. E no momento que ele volta para casa, Deus, com a sua misericórdia, usa uma irmã, que morava na rua dele, e ela coloca uma música. Aquela música de quando ele tinha aceitado Jesus. E aquilo foi tão forte no coração dele, que quando ele terminou de ouvir a música, ele começou a chorar e foi direto para a casa do pai. E é isso que me deixa ver, a Bíblia me trouxe, no versículo 31 e no 32, é a resposta que Jesus tem para mim e para você, que se sente como o filho mais velho. Eu vou ler para vocês. Mas quando veio esse seu filho que sumiu, 31, 32, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este meu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. A segunda coisa que eu falei, que eu prometi falar para vocês, que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, é nada mais, nada menos de que você também é filho. Se você se identificou como o filho mais velho, entenda uma coisa, você também pare de se comportar como se não fosse filho. Pois filho é filho. Isso que eu vou falar agora serve para os 2 filhos. Nós somos filhos de Deus. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu no passado. Nós somos filhos. O que me leva a ter toda essa convicção? Da onde você tirou isso, Túlio? Da Bíblia. Foi o próprio Jesus. Imagina só, Jesus foi morto, traído, ficou lá na cruz. Quando ele ressuscita, que ele volta para encontrar os discípulos. Você sabe qual foi a primeira palavra que Jesus falou para os discípulos? Está em João 21, 5. A primeira palavra que Jesus fala é filhos. Então, vocês são filhos. Eu vou ler o que Jesus falou para ele. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Mas vocês são filhos. Nós somos filhos. E eu gostaria de compartilhar outra história que eu ouvi há pouco tempo, questão de uma ou 2 semanas. Era que um homem, ele vivia com seu filho. E o filho cresceu um pouco. Chegou uma hora que o filho brigou com o pai, se arretou, se entristeceu com o pai e saiu da casa do pai. Deixou a casa do pai e foi morar bem longe. E depois de passar um tempo, aquilo bateu na consciência dele. Ele se arrependeu e ele quis voltar para a presença do pai. Ele quis voltar para a casa do pai, sendo que ele estava muito envergonhado. Ele estava com muita vergonha. E ele falou com ele mesmo, o que eu vou fazer? E passando o tempo, ele pensou, já que eu estou com muita vergonha, eu vou escrever uma carta para o meu pai. Porque eu me lembro bem que lá na minha casa, na frente da minha casa, tinha uma árvore, onde eu sempre brincava. E mais na frente, tinha uma estação de trem. Então eu vou escrever uma carta para o meu pai, e ele escreveu a carta para o pai. E a carta dizia assim, pai, me perdoe, estou muito arrependido. Sei que na frente da nossa casa ainda tem uma árvore. E sei que o trem ainda passa por perto. Eu estou muito envergonhado, não tenho coragem de ir direto ao Senhor. Mas, como eu sei que a árvore está aí, por favor, se o Senhor me perdoa e me aceita de volta, coloque um pano na árvore, pendure um pedaço de pano. E ele enviou essa carta para o pai recebeu e leu. Sendo que quando chegou no dia dele ir, ele ficou com tanta vergonha, irmão.
tanta vergonha que ele desistiu de ir. Sendo que ele foi conversar com um amigo dele e pediu: teria como tu ir lá? Por favor, vai lá. O amigo dele olhou para ele e disse: eu vou. Mas o que é? Ele disse: olha, presta bem atenção. Eu pedi para ele colocar um pedaço de pano na árvore. Tu vai passar no trem, olha na árvore e vê o pedaço de pano. Quando se tu vê, tu volta e me diz. Ele disse: tá certo. Aí o amigo foi. O amigo foi, passou por lá e depois o amigo voltou. Aí ele foi ter com o amigo todo alegre, com medo. Ele perguntou: e aí? O pedaço de pano estava? O amigo olhou para ele: você quer saber se o pedaço de pano estava pendurado na árvore? Ele disse: olha, eu não vi pano não. Nesse momento ele pensou em se entristecer. Aí o amigo dele olhou para ele e disse: tinha um lençol lá branco pendurado. Eu não sei se viu para você, mas tem um lençol branco lá pendurado. E o que eu queria falar para vocês é: se você está afastado da casa do Pai e gostaria de voltar para a casa de papai, acho que hoje seria o dia de você levantar a mão. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, eu gostaria de orar também por você. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 18, que em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, eu queria te falar mais uma coisa. O Pai te espera de braços abertos. Queria agradecer pela oportunidade e por tudo e gostaria de orar. E lembre de uma coisa: você é filho. Não importa o que aconteceu, você é filho. Deus espera você de braços abertos, portas abertas. Assim oremos, Pai. Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse momento aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu ter colocado as tuas palavras na minha boca, Pai, e trazer para esse povo, Pai, para o teu povo, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa, Pai, para que através de nós podemos abençoar o mundo, Pai, e as nações, Senhor, e mostrar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Pai. Eu glorifico a Ti, Pai, pois só Tu és digno de glória, Senhor. Nos abençoe e nos protege, Senhor. E que essas pessoas saiam daqui, Pai, renovadas, Pai, com o dobro do Teu Espírito, Pai. Dá uma porção dobrada a cada um deles, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém.